Bom, cara, mas vamos avançar aqui. A gente precisa falar de um jogo que, cara, assim, honestamente, foi um dos jogos mais malucos, com o final mais eletrizante que eu acompanhei, assim, nos últimos anos de liga. E olha que a gente assiste, acompanha isso há bastante tempo. Assim, não foi um jogo maravilhoso, mas os últimos 3 minutos dessa partida, meus amigos, cheio de reviravolta. Jogo do é, ano. Jogo do, os 3 minutos foram os 3 minutos mais eletrizantes da temporada, sem dúvida. Assim, aconteceu de tudo, inclusive os Commanders conseguirem entregar o jogo, né? Em vez de levar para o overtime e errar ali um extra point, que pelo amor de Deus. Mas o que está acontecendo com esse time de Washington, caras? Vocês acham que acabou o fôlego? A liga aprendeu a jogar contra o Jaden? O que está pegando? Porque, como o André falou, acho que são 3 derrotas nos últimos 4 jogos. Uma das vitórias foi ali contra o Chicago numa Hail Mary, um negócio assim maluco. O que está acontecendo, André? Na verdade, é a terceira derrota seguida. Quem perdeu 3 últimos 4 foi o Houston, que nós vamos falar também. Então, são 2 times aí em queda livre nos últimos jogos. Cara, só dar uma cor aqui que você falou do final do jogo. Eu peguei uma frase aqui que eu peguei no site da NFL, que os 31 pontos dos últimos 3 minutos e 30 do jogo são os segundos, né, no Super Bowl era. Vocês que entendem aí do merger, do Super Bowl era, não sei exatamente quantos anos são, mas só teve um jogo com mais pontos nos últimos 3 minutos e meio do que esse. Depois vocês dão uma aula aí da Deve fazer Super Bowl era. Faz uns 50 e poucos anos aí, a gente tá indo pro Super Bowl que Entendi. 57, eu acho, 58, né? Jogo pra cacete. Começou Mas em assim, muito jogo. 1956. Qual? Vai ter que fazer a matemática aí, André. Você que é melhor do que a gente. É bastante jogo. Mas, cara. Tá indo pro 59. Então, 59 anos de Super Bowl era aí, basicamente. Vezes centenas de jogos. Sim. Cara, foi muito maluco. Vocês podem até colocar mais cor aí. Teve field goal bloqueado, teve punch bloqueado, teve interceptação, teve retorno do Kevontae Turpin. Dois retornos. 2 retornos, mas perfeito. Então, assim, um jogo muito estranho. E, cara, acho que algumas mensagens aqui do lado do Dallas, que é terra arrasada, né? O Dallas não vai chegar a lugar nenhum e eles até ficaram pior posicionados para o draft, né? Assim, a gente estava falando de São Francisco e Dallas, eu acho que tem que olhar muito para esse draft para endereçar as necessidades, as maiores carências, né? Mas, putz, o Cooper Rush, nesse jogo, se mostrou um quarterback viável, né? Ele, óbvio, completa 1000 passes para o CeeDee Lamb, passes que estão curtos, mas assim, ele passou para um touchdown do Jalen Tolbert, ele foi um QB viável, mas acho que nem vale muito a gente falar do Dallas aqui, acho que vai mais a gente ir para o lado do Washington. Agora eles estão com os 2 running backs meio banged up, meio para machucados, tanto o Brian Robinson quanto o Austin Ekeler, que entrou no protocolo de concussão. E, cara, essa defesa de Dallas é a pior da liga contra a corrida. Eles não conseguiram fazer absolutamente nada. Quem correu foi o Jaren Daniels, com o fator surpresa. Nem sei se em corridas que era para ele fazer isso ou se ele improvisou, mas ele sofreu bastante pressão. Sob pressão, ele teve uma tarde muito infeliz. Então, acho que assim, é um rookie quarterback, é também um time em rebuild com um técnico novo, com um coordenador ofensivo novo, e a turma dos Estados Unidos, também não lembro exatamente quem, estava falando, Rica e Pércio, que o Cliff Kingsbury, né, que era técnico do Arizona, que é o coordenador ofensivo aqui, ele tem uma fama, mesmo no college football, de começar o ano com grandes ideias e, tipo, avassalador, e aí no meio a galera começa a manjar. Então, acho que, Cliff, você está assistindo o podcast, lança uma surpresinha de cada vez, segura aquela jogadinha, aquele trick play, porque o pessoal começa a manjar seu time. Então, assim, esquece a divisão aqui, esquece, né? A gente há 2 semanas atrás estava falando, não, que Filadélfia e Washington até o final do ano, etc. Pô, esquece, do jeito que os 2 times estão jogando, realmente vai ficar para Filadélfia e Washington vai para essa briga de foice aí com Green Bay, Minnesota, quem mais que está aí no Atlanta, que Atlanta e Buccaneers provavelmente vai classificar só um também. Mas, cara, sinal amarelo, sinal laranja, né? Do amarelo para o vermelho, porque era um time que a gente via com ótimos olhos e que nas últimas. Então, assim, mas sem desespero também. Eu ainda acho que o Jaren Daniels Muita gente está se emocionando com o Bo Nix, mas, cara, olha os números direitinho e as atuações. O Jaren Daniels ainda é um look mais expressivo do que o Bo Nix, apesar dos últimos jogos. Então, cara, o fôlego acabou.
acabou. Não sei se... Eles têm um bye, né? Eu acho que um time que joga tantos jogos seguidos, né, só vai ter bye no 14º, isso pesa um pouco também. Eles não tiveram tempo para respirar, enfim, jogaram na quinta-feira passada, que todo mundo sabe que pesa um pouco no físico aí, nas viagens. Mas, cara, eu acho que a Liga aprendeu a jogar contra o Jaden, assim, não que ele não vá mais ter sucesso, mas é um time que eu acho que tinha um fator surpresa e que não tem mais. E é engraçado, se a gente voltar na discussão do Caleb, essa queda do Jaden coincide com uma subida legal do Caleb. Óbvio, um tá disputando playoffs, o outro já tá praticamente fora da temporada. Mas o fôlego reduziu bastante e a Liga aprendeu parcialmente a jogar contra o Jaden, cara. Então, acho que é um time, assim como o Houston, que a gente vai comentar, que provavelmente vai ser mais e mais competitivo nos próximos anos, mas ainda mostra muitos defeitos, cara. Depois eu complemento vocês com alguma stat do jogo aqui que pode ter faltado, mas sinal laranja. Vai aí, Perseu, qual a sua visão, cara? Cara, eu acho que o problema não é muito assim. Acho que o problema parte do Jaden também, porque. Mas acho que foi um problema geral do time, né? Cara, são poucos jogos da NFL que você vai ganhar com 3 turnovers. São pouquíssimos jogos da NFL que você vai ganhar quando você dá 3, perde a bola, entrega a bola 3 vezes pro seu adversário. Enfim, foi uma batalha de turnover, foi 3-1, né? O Cooper Rush não lançou interceptação, teve um fumble do Rico Dowdle, mas foram 2 interceptações e um fumble do Commanders. Então, cara, você perde a batalha de turnovers desse nível. Seu kicker erra um extra point pra empatar o jogo, faltando 50 segundos. Pô, você pediu pra perder esse jogo. E os números do Jayden Danielson foram bons. São quase 30 jardas, mais 70 e tantas correndo. Mas eu acho que tem que tomar esse cuidadinho com a bola. Rookies mistakes, né? Ser rookie essa hora paga o preço. Você tem que talvez ser um pouquinho mais conservador e proteger mais a bola. Era uma vaga de playoff garantida que a gente estava dando. Hoje em dia, eles estão um jogo atrás do... O Cardinals está... O Cardinals, na verdade, assim, o Cardinals já teve o bye, né? E eles não tiveram. O Cardinals ganhando o jogo vai para 7-5 também. E aí sair para critério de desempate. Então, um time hoje que corre risco de ficar fora da pós-temporada. Que é algo que era inimaginável. Eles eram um time 7-2. Eles estão só um time 7-5 agora. E foi uma derrota ruim para os dois, né? Porque o Cowboys, obviamente, tem muito esse conceito de não entrega jogo, joga sério até o final, etc. Mas assim, o Cowboys, essa derrota não vai levar a lugar nenhum. Jogou eles de pique 4 para pique 9 do draft, se eu não me engano. Então é uma derrota, uma vitória horrível pro Cowboys e uma derrota pior ainda pro Commanders. Ô, Ricardo, só um gancho antes de você falar. Cara, nessas 3 derrotas consecutivas, o Commanders tomou média de 29 pontos. É muita coisa, né? Equivalente ao pior time, assim, é mais pontos do que o pior time no geral, em termos de defesa. Então fica difícil também pro rookie, né? Fica ingrato. Nem tudo é na defesa. Assim, teve muito... Óbvio que o último touchdown ali de retorno, o de retorno foi um onside kick, né? Que o cara pegou a bola rápido e foi touchdown, mas... quando eles fazem um touchdown, acho que foi até o Turpin, não foi? Que recebe o chute e tal. Ele não agarra o kickoff pela primeira vez, a bola vai para trás, ele pega a bola na linha de 1 jarda, dá um giro e dispara. Então, assim, você tá uma posse de bola para empatar o jogo no último quarto de jogo, faltando 3 minutos, você toma um touchdown de retorno, é duro. Desculpa aí. Não, imagina. Cara, acho que é isso, é uma combinação de fatores. Acho que talvez o Jaden não tá jogando tão bem, essa defesa de Dallas não é mais, né, esse terror, embora acho que está melhorando um pouquinho aí nos últimos jogos, mas você ter 2 interceptações, realmente acho que, né, não pode, ter que cuidar um pouco melhor aí da bola. Cara, esse jogo tava horrível até o intervalo, tava 3-3, o jogo virou 3-3, né? Vocês falaram no Cooper Rush, cara, eu vou discordar um pouquinho, acho que tudo bem, ele é aviado, tudo bem, é um backup, falar, né? Eu lembro do Skip Bayless, uma época falava que ele tinha que ser titular em vez do Dak Prescott e tal, porque ele teve 3, 4 jogos bons, mas assim, tem umas jogadas bem erráticas também. Ele foi salvo, ele teve uma interceptação horrível,
numa bola, acho que para o Sid Lamb também, que estava correndo de novo uma rota out, uma deep out ali para fora. Ele errou o timing, errou o passe, jogou a bola muito atrás do Sid, no colo do defensor. Foi salvo por uma faltinha marota ali, que fez inclusive com que o Dallas avançasse e chutasse field goal, se eu não me engano, ou seja, ele quase desperdiçou ali a oportunidade. Agora, essa defesa você preferiria ele ou o Mac Jones como backup do seu time? Jesus, hein, cara? Pergunta difícil, mas eu preferia que meu backup nunca entrasse em campo. Cara, eu acho que eu ia com ele, viu? Com o Cooper Rush. Enfim, acho que ele tem melhores momentos na liga aí, saindo do banco. Mas, enfim, essa defesa de Washington, realmente, se você ceder 34 pontos para um time de Dallas que estava morto, né? Não fazia nada há muito tempo, cara, realmente alguma coisa está errada. Só que assim, aí cai naquilo também, né? Muita culpa aí do Special Teams. A gente esquece do Special Teams no futebol americano. São 3 times, galera. É defesa, ataque e tem o Special Teams. E faz uma diferença absurda. Tanto para o bem como para o mal, né? No caso de Dallas, que o olheiro aí, né, que foi buscar o Turpin, se eu não me engano, ele era da XFL e o SFL, sei lá, uma dessas ligas paralelas aí, era tipo praticamente um MVP, contrataram ele muito com esse foco do Special Teams mesmo, e ele já tem, acho que, sei lá, uns 3, 4 touchdowns de retorno, na regra nova, na regra antiga, então realmente é um cara que é bom nesse quesito. Um touchdown maluco mesmo, pareceu. Assim, a jogada tinha tudo para dar errado. Ele foi receber a bola, ele deu uma moscada, bateu nele, foi para trás. Cara, se pegam ele ali, enfim, ia começar na linha de 1 jarda. O cara, fez um spin move, girou no meio do campo. O cara, literalmente, cara, lugar mais difícil de você girar, onde está mais cheio. Correu para, sei lá, 95 jardas, né? E aí, assim, cara, essa defesa de Dallas também, quando você vê que ela tá melhorando, cara, faltando 3 minutos, você querer entregar a paçoca do jeito que foi, cara, porque, assim, é o que a gente chama do garbage time, né? O Jayden tava até fazendo alguns passes e tal, mas é naquele tempo que você fala, pô, morreu, acabou isso aqui, pode ficar completando o passe aí que já era. Os caras deixam você fazer um touchdown. E aí, faltando, sei lá, 15 segundos, 20 segundos, cara, o Washington acho que não tinha nenhum timeout. É todo mundo pro fundo do campo, nothing deep, nothing cheap, como eles falam, né? Nada no fundo, nada é fácil, porque, né, não dá para você tomar uma bola assim, tudo bem que não foi um passe tão longo, mas, cara, como é que você me deixa... O Terry McLaurin, se eu não me engano, foi touchdown de 80 e poucas jardas, cara. Eu vi aqui o longest receiving dele, foi 86 jardas, foi o longest, que acho que foi justamente essa corrida. O cara recebeu na linha de 14 jardas e correu a porra do campo inteiro, cara. Você tá de sacanagem, você não pode deixar isso acontecer. E do outro lado de Washington, como é que, errar um extra point, meu querido? Né, o long snapper ali, acho que sentiu a pressão do clássico, fez um snap horroroso. O holder ainda conseguiu levantar, segurar a bola, mas enfim, não pode, né, cara? É um jogo eletrizante desse, tudo para ir para o overtime e você me dá uma entregada dessa na hora de chutar um extra point, não era nem um field goal. Pô, um extra point, desculpa, não dá para aceitar. Então, assim, esse time de Washington, o Special Teams está nojento, tanto na defesa do Special Teams quanto no ataque, né? Vamos falar assim, na unidade de chute. Pô, entregou o jogo. Mesmo jogando mal, mesmo com o Jayden com os problemas dele, mesmo com 3 turnovers, se o seu special team está mais redondinho, você saía de campo vitorioso e ele, né, tirava aí esse fator psicológico que entra agora, porque realmente é um time que estava 7-2, todo mundo falando, alegre, feliz, playoffs, agora você, né, corre riscos, não tem running back, o que será que vai acontecer nos próximos jogos? Você perde mais 1, 2 seguidas aí, cara, pode dar uma balada legal nas pretensões aí do time na temporada. E além dos erros bobos que você comentou, de novo aqui as faltas fizeram diferença, né? Foram 80 jardas de falta para os Washington Commanders, ou seja, quase um campo inteiro, e só 20 para o Dallas. Então são esses pequenos detalhes, né? Mas, cara, de fato, quantos pontos foram? 24 pontos no último quarto. Foi 24-17, né? Teria sido um bom jogo só o quarto, um placar normal. Bom, e para a gente fechar aqui a nossa análise, pessoal,